primeiro vídeo de 2026 aqui no canal e obviamente, meus amores, que eu iria começar o ano falando sobre um dorama que eu finalizei muito bom. Estava ansiosa para que ele chegasse ao fim porque eu precisava comentar muito a minha opinião. E sim, como vocês podem ver já na capa e no título, eu vou falar sobre o drama coreano Pro Bono. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Ruceli. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Eudorameira. Como foi, meus amores, a virada de ano de vocês? Onde vocês passaram? Foi boa? Gostaram? Contem aí nos comentários. Por aqui, eu fui ver a queima de fogos, foi algo muito lindo. Depois eu voltei para casa para assistir o último episódio de Stranger Things, comer e dormir. E foi isso. No mais, eu desejo um ano de 2026 muito abençoado, que a gente consiga realizar os nossos sonhos, alcançar as nossas metas. Eu desejo tudo de bom, tanto para mim quanto para vocês. Tem muitas coisas para falar, porque olha o tanto que eu escrevi. Nossa, se este drama tivesse sido finalizado realmente no fim do ano passado e não tivessem ficado episódios para o início desse ano, com toda certeza ele teria fácil entrado no meu top 5, porque, nossa, que drama perfeito. E olhe que ele tem o subgênero que é naquele ambiente de advogados, tribunal, audiências. Não é algo que eu gosto muito de assistir, mas apesar desse ter esta vibe, este cenário me surpreendeu demais, porque eu fiquei muito impactada de como ele, apesar de ser básico na sua produção, ele é excelente na mensagem que quer passar. E eu comecei a assistir este drama por causa dos dois principais protagonistas. Ele dispensa comentários. Inclusive, tem um drama dele antigo, que eu recomendo muito. Eu acho que eu já recomendei em outro vídeo aqui no canal, que é Batendo Novamente. Só assistam, muito bom. Ele tem participação em Pousando no Amor. Ele é um ator incrível. Intensivão do Amor também, incrível. Eu vi que ele iria participar, pensei, preciso assistir. A protagonista também é a nossa queridíssima Dia Love So Beautiful. Também aparecem Apaixonados na Cidade. Então assim, pensei, preciso. Assim que lançar os primeiros episódios, eu vou assistir. Eu até pensei em fazer umas primeiras impressões aqui para o canal, só que já era fim de ano, eu disse não, vou deixar para o ano que vem, quando ele for finalizado. E estou aqui para isso. E vamos para a sinopse. Na história deste drama, vamos acompanhar o juiz Kandavit, ambicioso e popular. Entretanto, ele se vê em um problema onde há um vídeo dele supostamente recebendo suborno. Ele teve que abdicar do seu cargo de juiz e aceitou um emprego como advogado de uma equipe de casos pro bono. Entretanto, ele está investigando sua própria situação para saber o que houve de fato e assim voltar ao seu antigo cargo. Só que neste meio tempo, ele vai ter todas as suas ideias abaladas quando ele começa a ver como aqueles advogados da equipe de pro bono agem mediante os casos que aparecem para eles. Normalmente, nos vídeos que eu falo sobre um drama no geral, eu sempre faço a parte sem spoiler, com as minhas observações, e a parte com spoiler, explicando o final, explicando algumas teorias e alguns acontecimentos. Mas nesse, meus amores, eu acho que eu já falei até que legal sobre o início deste drama, no geral, em conjunto. Só que eu quero pular logo para a parte da história, porque é realmente sobre isso que eu quero falar. Sobre os casos que são abordados aqui. Então, já fica aqui o alerta de spoiler. Muito spoiler. O que acontece? Neste drama eu percebi que os casos que são apresentados, eles levam mais ou menos 2 episódios para serem finalizados. E obviamente que alguns me impactaram de uma maneira surreal. E eu ouso dizer que este drama ele foi feito, sim, como uma crítica, principalmente para a população coreana. Claro, em alguns casos eu posso até me enxergar em alguma situação, você pode se enxergar em alguma situação, mas definitivamente é um drama para o público coreano, para os problemas que vem acontecendo na Coreia do Sul. E o primeiro caso que me deixou muito impactada, ele acontece nos episódios 3 e 4, que é o caso do menino cadeirante que queria processar Deus por estar nessa situação e ele queria tão somente uma indenização. E parece até engraçado. A cena, inclusive, que apresenta esse caso inicialmente é engraçada. Só que, na verdade, é a ponta do iceberg das enormes camadas que tem a situação que envolve esse garoto e a sua mãe.
E, na verdade, este caso é uma crítica à Coreia por causa do que acontece lá, que eu vou falar mais pra frente. Mas voltando para a história deste menino, a mãe dele era moradora de rua, estava numa situação de vulnerabilidade social, até que ela engravida e vai até um hospital, que o presidente deste hospital, ele tem um pensamento contra o aborto. Até aí não tem problema nenhum, cada um tem a sua opinião sobre assuntos da vida. Só que ele faz com que os médicos induzam as meninas que chegam lá através de um evento social para que elas mantenham aquela gravidez por causa do pensamento do presidente. Muitas vezes pode até ser que os médicos daquele hospital, na história deste drama, não concordassem com aquilo, mas obedeciam ao pensamento do presidente. Só que desde o ventre, nos exames, já dava para perceber que este menino nasceria com esse problema, causando assim, como eu posso dizer, um incômodo para a mãe. A mãe teria que ter um pouquinho mais de esforço para criar e sustentar aquela criança que nasceria com um problema. Ela acaba prosseguindo com aquela gestação, tem o filho, só que a gente vê muitas cenas do passado da mãe e do menino cadeirante e a gente vê como foi difícil a vida deles dois. Na verdade, ainda é difícil, como ela teve que trabalhar muito para sustentar, porque o pai, obviamente, foi embora, aquela velha mágica. Aparece um filho, some um pai. E a gente vê que foi feito com que ela tivesse o filho, mas ela não teve assistência. E aí vem a crítica para a sociedade, não só coreana, mas acredito em todos os países tem o pensamento de não querer que a mãe que está em uma situação de vulnerabilidade não aborte, tudo bem, mas cadê os movimentos para ajudar essas mães? Às vezes eu vejo muitas pessoas que são contra o aborto, faz todo aquele movimento contra o aborto, mas não tem nenhum tipo de projeto para ajudar essas mães, que às vezes estão ali, cometeu um erro, acabou conhecendo um cara, engravidou, não quer ter o filho, tem esse desejo de tirar o bebê. Existem essas pessoas que julgam ela, a criticam, pedem para que ela não tire, mas e depois que o bebê nasce? Cadê a ajuda? Cadê o apoio para essa mãe? Eu não quero fazer polêmica aqui, não quero dar minha opinião, não quero comentar sobre isso. Eu só estou falando o que os episódios levam o telespectador a pensar, meditar. Inclusive, o próprio personagem, que é o presidente daquele hospital, que fica o tempo todo fazendo com que os médicos induzam aquelas meninas que chegam ao hospital querendo tirar o feto, não tirar, ele não se envolveu em nenhum projeto para amparar estas mães que decidem continuar com a gestação. Ele tem esse pensamento, mas ele não faz absolutamente nada para ajudar esses filhos e essas mães. E aí ele começa a ver o outro lado da moeda. Tá, eu tenho um pensamento, eu tenho um ideal, mas o que é que eu tô fazendo também para ajudar? E aí no fim a gente vê que ele continua com a mesma opinião, só que agora diferente. Ele tem a pretensão de fazer um lugar para acolher essas crianças, essas mães. Inclusive, o final é até que bonito. A gente vê nas últimas cenas deste caso que ele faz essa proposta para o menino e a mãe dele, para que ela seja sua filha por adoção e que o menino cadeirante seja seu neto. A gente vê que fica no ar a pergunta, a gente vê que eles vão pensar, mas a gente deduz que ela vai aceitar ser adotada pelo presidente daquela empresa. E por que eu acho que esse caso fictício do drama é uma crítica à sociedade coreana? Porque algo acontece lá. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a Baby Box. São meninas que decidem não tirar o bebê da barriga, só que elas colocam os bebês em caixas e abandonam na rua. Normalmente em lugares movimentados, portas de igrejas, e vão embora. É muito complicado, o assunto é delicado e este drama, com certeza, fez isso para fazer as pessoas que estavam assistindo, principalmente os coreanos, até porque é um drama para a Coreia, pensarem, refletirem muito. O segundo caso que me deixou muito impactada acontece nos episódios 5 e 6, que é o caso da mulher imigrante. Ela foi do seu país de origem para a Coreia ter uma vida melhor, ela acaba se casando com o filho de um homem muito importante naquela cidadezinha do interior, só que ela chega no escritório, lá onde tem a equipe pro bono, e diz, olha, eu quero me separar do meu marido. E então vem a bomba. Eles começam a ver por que ela quer fazer isso, até porque ela não pode fazer isso da maneira convencional, porque o visto dela de residência e permanência na Coreia do Sul é por causa do casamento com este coreano. Ela precisa, através, obviamente, do processo, provar que ela precisa se separar
deste homem. E então, novamente, meus amores, a gente vê as muitas camadas dessa situação. E à medida que a gente vai assistindo o caso, a gente fica muito chocada. Porque quando eu achava que não poderia piorar a situação piora. Na verdade, a gente telespectador é levado no início deste caso a achar que o problema é o marido dessa imigrante. Mas não, meus amores, o buraco é mais embaixo. O problema, na verdade, é o sogro dela. A gente acaba vendo que acontece com ela o que aconteceu no seu país de origem, que foi o motivo por ela ter saído de lá. Sim, o sogro dela. E esse foi o motivo pelo qual ela saiu do seu país de origem, pois lá ela foi por um homem e foi obrigada pela sua própria família a se casar com esse homem, porque ela tinha engravidado deste momento. Eu não sei nem como falar assim. Mas voltando, ela nova, adolescente, bem dizer, não entendia nem direito o que estava acontecendo, teve que se casar com este homem que cometeu isso com ela no seu país de origem, acabou engravidando um tempo depois, tentou voltar para a casa dos seus pais, mas por causa do lance da honra, os pais fizeram a filha voltar para este homem que fez esta atrocidade com ela. E ela então decide sair do país, vai para a Coreia do Sul e acaba sofrendo o mesmo com o seu sogro. E esse caso, ele me fez refletir muitas vezes como a lei é muito injusta. O sogro dela, mas por estar bêbado, foi considerado incapaz de discernir o certo do errado. E a gente sabe como na Coreia, casos que vão contra a integridade física de outra pessoa não tem tanta importância. É complicado, olha, não sei nem o que dizer. Enfim. No episódio 6, durante uma das muitas audiências deste caso, durante o julgamento, existe uma fala muito marcante do protagonista, que é o Kandavit. E ele fala: essa é mesmo a República da Coreia? Um país que liberta um culpado e deporta a vítima? Um país que, para esconder uma vítima, diz que a vítima se casou por interesse. É mesmo a República da Coreia? Uma nação que ostenta seu status de potência econômica, gigante cultural e agora líder em direitos humanos. Essa sim é a República da Coreia que eu conheço. E toda vez que um caso terminava, eu ficava pensando muito. Os episódios acabavam porque a cada semana eram lançados 2 episódios. Eu lembro que eu terminava os episódios e eu ficava sentada por um bom tempo, digerindo. Às vezes o soco no estômago, ideias que eu ficava pensando, falhas da gente como sociedade. E no caso desta menina, desta imigrante, não é diferente. Por quê, meus amores? Aí eu me encaixo nessa situação, porque eu sou imigrante. Eu saí do Brasil e decidi tentar ter uma vida melhor em Portugal. Estou aqui há quase 4 anos e teve um momento da história deste drama, desta imigrante, que eu me peguei chorando assistindo, porque eu me identifiquei demais. No fim, obviamente, deste caso, ela consegue permanecer na Coreia. Ela tem um final feliz. Isso faz refletir como muitos países que recebem imigrantes pensem em como tratar esses imigrantes. Tem muitas pessoas que vêm para o bem, para acrescentar naquele país, não para fazer mal. Obviamente que quem é mau caráter, que quem não vai acrescentar em nada, o país tem o total direito de não querer essas pessoas em seu território. Mas uma pessoa que vem em paz deveria ser recebida em paz e deveria ser tratada como um ser humano igual, o natural daquele país, sem distinção. E o que eu percebi em muitos momentos do caso desta imigrante neste drama é que só porque ela não era uma coreana, ela tinha menos valor. Só que ela estava contribuindo no país igual um coreano. O terceiro e último caso, de todos os casos apresentados neste drama que me impactou, foi o caso da cantora, que é apresentado nos episódios 7 e 8. Ela, junto com a mãe, procura, na verdade, a empresa, que a equipe Pro Bono faz parte, para que eles resolvam seu caso de surto, entre aspas, que ela teve com fãs, entre aspas, também. E mais uma vez a gente começa a ver que o buraco é mais embaixo. Que, na verdade, esse surto que ela teve com esses fãs é a ponta do iceberg do que acontece na vida dessa cantora.
Mais uma vez vem a crítica pesadíssima à sociedade coreana, principalmente no quesito idol, no quesito artistas, atores, atrizes. Só que neste drama eles colocam uma cantora porque sim, é pior com os idols na Coreia, seja mulher ou seja homem. Estamos cansados de ver os inúmeros casos das inúmeras polêmicas e coisas loucas que acontecem com os idols na Coreia do Sul. Não estou querendo dizer que o surto que a personagem teve, a cantora teve, é correto. A gente não pode tratar ninguém daquele jeito. Mas a gente vê o porquê que aquele surto veio. Na verdade, aquele surto pode ter sido um pedido de socorro do corpo e da mente daquela cantora. Porque muitas vezes os fãs, eles começam a controlar a vida dos idols, como se tivesse algum tipo de poder, como se aquele cantor, antes de ser cantor, não fosse nada, mas sim, ele é um humano, igualzinho os seus fãs. E a crítica pesadíssima, porque os idols são muito controlados. Não podem namorar, não podem usar roupa tal, não podem fazer isso, nem aquilo, nem assim, nem assado. Tem que viver naquele modelo, daquele jeito. E se faz alguma coisa completamente diferente, as fãs já dizem que tá errado, que se namora com alguém que elas não querem, tem que terminar. Quantos casos a gente vê de artistas que terminaram? A gente viu aí o nosso grande mestre, quando ele estava em um namoro, que não durou nem 6 meses, chegou nem perto disso, terminaram. Por isso que a personagem no drama, ela surta. E aí, no momento da audiência, tem uma fala também muito impactante de uma das advogadas da equipe Pro Bono. Ela fala o seguinte: pensem, nesses anos, quantas estrelas nós perdemos? O número de artistas, cantores, atores, atrizes que tiram as suas vidas na Coreia do Sul é muito grande. Cicrano tirou sua vida, Beltrano tirou sua vida. É triste. Mas, meus amores, agora indo para o final deste drama, a gente acompanha, na verdade, o desfecho do caso do Kandavit. Porque sim, ele é o protagonista, no fim das contas. E eu imagino que até agora este vídeo está longo. Me desculpem, meus amores. Eu realmente precisava abordar esses pontos que eu observei neste drama. E no fim, a gente vê que o Kandavit, ele consegue provar a sua inocência, porque sim, vocês lembram que na sinopse eu falei que um vídeo onde ele supostamente recebe suborno, ele acaba tendo que deixar o seu cargo de juiz, ele acaba tendo que ser só um mero advogado. Na verdade, meus amores, foi um homem que tentou incriminar o Kandavit. Na época, o Kandavit ainda era juiz, em que ele julgou um caso do seu pai, que era corrupto. O filho achou que o pai não era isso, achou que o problema era o Kandavit e queria destruir a vida dele. Só que, meus amores, também é só a ponta do iceberg. A gente começa a ver no decorrer do caso do Kandavit que é uma colmeia, por assim dizer, de pessoas que estão em cargos públicos, em cargos importantes, em órgãos importantes do governo, que estão envolvidos em corrupção. E eu acho que isso não é algo que só acontece na Coreia. Acontece no Brasil, acontece em vários países. E no final, meus amores, tudo dá certo. Quem tinha que ser preso foi preso. O Kandavit conseguiu limpar a sua imagem. A equipe Pro Bono está naquela empresa toda certinha. O Kandavit conseguiu um cargo melhor nesta empresa, não quer mais voltar a ser juiz. E no último episódio, quando tudo está caminhando muito bem, o Kandavit simplesmente decide sair daquela empresa e leva toda a equipe Pro Bono. Porque, meus amores, no fim a gente vê que muitas vezes tudo gira em torno da ganância, do poder, do dinheiro. E o Kandavit, trabalhando com aquelas pessoas da equipe Pro Bono, ele viu que muitas vezes não é só pelo dinheiro, mas também para salvar uma pessoa, ajudar uma pessoa, melhorar os pensamentos das pessoas ali como sociedade. Porque a gente vê, meus amores, que a filha do dono da empresa, que a equipe Pro Bono está, na verdade queria só tomar a empresa, virar o pai da própria empresa, usou o Kandavit para isso, porque ela sabia que ele era muito bom como advogado e queria deixar aquela empresa mais conhecida do que já era, ganhar mais dinheiro do que ela já ganhava. E quando veio aquele caso lá no fim do drama, das fraldas, essa mulher, essa filha do dono ali da empresa, ela queria defender o lado errado, o lado que causou problema para os bebês com aquelas fraldas. Sim, o Kandavit viu e disse, não, isso não tá certo. Como a gente vai defender um lado que nitidamente está errado, que nitidamente causou o problema?
ela simplesmente ignora o Kandavit e ele decide pedir demissão. No fim, a gente vê a equipe pro bono ali no meio da rua, divulgando seus cartões, e a gente vê, obviamente, que eles vão conseguir, acredito que em passos de tartaruga, conseguir fazer uma mudança. Mas, por mais pequena que seja a mudança, se ajudar uma pessoa, já valeu demais. E foi isso, meus amores. Chegamos a mais um final de vídeo aqui no canal. Esse com certeza estará longo. A última vez que eu fiz um vídeo tão longo foi quando eu falei sobre Gênio dos Desejos. Outro drama também muito bom. E é isso, meus amores. Quando um drama me marca muito, quando é algo impactante, eu preciso falar. E por mim, vocês já sabem, eu poderia ficar horas aqui, porque muitas coisas boas neste drama. Mas agora eu quero ler os comentários de vocês. Coloquem aí o que vocês acharam. Teve algo que eu não falei aqui neste vídeo, que vocês perceberam neste drama? Coloquem aí. E se vocês gostaram, é claro, deixa o like. O YouTube super entende que você gosta deste tipo de conteúdo e ajuda a divulgar aqui na plataforma. E se você caiu de paraquedas aqui, não conhecia o meu trabalho, sinta-se bem-vindo para fazer parte da nossa família neste ano de 2026. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo e tchau!